Boa noite e bem-vindos a todos os que de alguma maneira nos podem acompanhar através das redes sociais e bem-vindos em nome de Jesus. E gostaria nesta final de dia, de quarta-feira, de compartilhar uma palavra que ultimamente ecoa na minha mente e no meu coração e que espero seja de edificação para a minha vida e para a vida de todos aqueles que possam oportunamente escutar esta palavra. E gostaria de começar por orar ao Senhor que nos guie neste tempo e que possa abençoar a sua palavra nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, estamos gratos porque a tua misericórdia, Senhor, o teu favor, a tua graça continuam sendo visíveis e efetivas na nossa vida, Pai. Por isso te agradecemos a oportunidade de uma vez mais, Senhor, estarmos na tua presença, buscarmos a tua face, buscar o teu rosto, Senhor, buscar, Senhor, a tua palavra que nos edifica, que nos guia, que nos leva, Senhor, a poder fazer a tua vontade, Senhor. Te agradecemos todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. E gostaria de começar por ler o primeiro epístola aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 9 ao 16, que diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura para ele, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus. E vemos aqui como o Senhor nos quer falar da importância de podermos discernir os tempos, discernir as situações, discernir a palavra de Deus, discernir o propósito de Deus para a nossa vida. E eu fui ver ao dicionário, e discernir significa ver claramente. Necessitamos de ver claramente, de ver com claridade, de ter luz nas nossas vidas, luz no nosso caminhar, para poder saber aquilo que temos que fazer, aquilo que temos que dizer, de que maneira temos que estar, o sítio de onde temos que estar. Tem que haver discernimento, claridade na nossa vida. Ou seja, não pode haver sombra de dúvida. E sabemos nós todos que muitas vezes somos inundados pela dúvida, perdão. A dúvida muitas vezes se aflora à nossa vida e temos dificuldade já em poder tomar decisões, em poder saber que decisões tomar, em poder saber que caminho percorrer, porque na verdade não temos total discernimento sobre todas as coisas que Deus tem para nós. E a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem pelo homem espiritual, aquele que vive para Deus, com Deus e segundo Deus. Então, segundo o Espírito de Deus, bem entendido. Então, vemos aqui a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque diz a palavra do Senhor que é Ele quem nos guiará a toda a verdade, em toda a verdade. É Ele, é o Consolador, mas não somente o Consolador, senão que aquele Espírito que o Senhor falou, o Espírito Santo, que Ele enviaria aos seus, os guiaria em toda a verdade e poderia discernir a verdade nas nossas próprias vidas. Muitas pessoas tentam interpretar a Bíblia segundo o seu próprio conceito humano. Não é possível interpretar a Bíblia segundo um conceito humano. Provavelmente não fará sentido, nunca fará sentido. Mas quando a Bíblia
ela é discernida segundo o Espírito de Deus, então ela faz todo o sentido. E dessa maneira temos que entender que não pode haver sombra de dúvida nas nossas vidas, não deve haver sombra de dúvida nas nossas vidas. E por isso é tão importante, é mesmo importante que haja uma revelação. E a revelação vem por meio do Espírito Santo de Deus. Nós, como servos de Deus, necessitamos de entender que sem revelação, muitas vezes não entendemos aquilo que fazemos. Não sabemos onde estamos, de onde viemos, nem para onde vamos. Porque muitas vezes a vida traz situações, a própria vida nos traz situações que temos dificuldade de que humanamente entendê-las e poder discerni-las. Mas se pedimos ajuda ao Senhor, se pedimos ajuda do Espírito Santo de Deus, então provavelmente aquilo que não faz sentido, aquilo que é visto como uma oposição, aquilo que é visto como uma contrariedade, aquilo que é visto como algo negativo, provavelmente se é revelado por meio do Espírito Santo de Deus, se nós estamos suscetíveis, sensíveis, se nós estamos disponíveis a que o Espírito Santo possa fazer essa obra em nós, então essa revelação vai nos fazer andar na verdade e nessa verdade. Porque tudo aquilo que vem à nossa vida é permitido por Deus. E temos que o entender que Deus tem o controle e o domínio sobre todas as situações e muitas vezes nós o confessamos nas nossas orações, mas depois quando vivemos as realidades, muitas vezes a nossa conduta não está de acordo àquilo que oramos, a nossa conduta não está de acordo àquilo que professamos, a nossa conduta não está de acordo àquilo que fazemos crer que acreditamos. E por isso é tão importante haver revelação na nossa vida. Por isso o título desta mensagem é somente revelação. E a revelação ela é essencial na vida do ser humano, na vida principalmente dos filhos de Deus. Porque a revelação ela trata de trazer discernimento à nossa vida. Ela vem abrir um novo horizonte à nossa vida. A palavra do Senhor ensina-nos que não há quem busque Deus. O ser humano, na sua essência humana, carnal, ele não tende a procurar, a buscar a Deus. Mas, na verdade, quando Deus chega à vida do ser humano e provoca uma revelação na vida desse ser humano, leva a que esse ser humano pois vá a um arrependimento genuíno, a um quebrantamento de coração, aí todas as coisas começam a fazer sentido. Aquilo que antes não fazia sentido, passa a fazer sentido. Então o discernimento é muito importante na nossa vida. Discernir as coisas espirituais, discernir as coisas de Deus. E há vários tipos de discernimento. Por exemplo, de uma forma muito natural e muito prática, há quem não consiga discernir as cores, há quem não consiga discernir os sabores, há quem não consiga discernir sons, há quem não consiga discernir cheiros, enfim, às vezes nós como seres humanos temos dificuldade em trazer, em separar as características de cada coisa e poder discernir cada uma delas. E isso é muito importante na nossa vida. Estabelecer convenientemente as diferentes características de cada situação. Muitas vezes misturamos tudo e não se pode misturar tudo. As coisas de Deus não se podem misturar com as coisas do mundo. E muitas vezes nós que somos a Igreja de Cristo tendemos a misturar todas as coisas. As coisas de Jesus não se podem misturar. E para isso tem que haver um discernimento, tem que haver uma revelação do próprio Espírito Santo que nos leva a entender aquilo que é de Cristo e aquilo que não é de Cristo, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E isso somente quando o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, fala a cada um de nós, mostra-nos através da sua palavra, revela através das pessoas que falam para nós, revela através da nossa liderança, pode revelar através de uma outra pessoa, pode revelar através da palavra, pode revelar através de um acontecimento. Mas para isso temos que estar sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à revelação que Deus quer trazer à nossa vida. Porque muitas vezes agimos sem discernimento, e misturamos todas as coisas e pensamos que dessa maneira estamos agradando a Deus. Creio que
podemos dizer todos que somos deficitários do discernimento e das coisas de Deus. Como, por exemplo, deveríamos, ter a possibilidade, se bem que isso é um dom, que é o discernimento de espíritos, e a Igreja necessita de discernir os espíritos, discernir as situações que ocorrem dentro da Igreja, discernir os diferentes espíritos que muitas vezes vêm para atacar os filhos de Deus, vêm para trazer separação dentro da Igreja, dentro do povo de Deus, e discernir esses espíritos. E isso muitas vezes está quiçá camuflado nas nossas vidas, e como nós não estamos sensíveis à voz de Deus, porque como não estamos suscetíveis, não estamos realmente de uma forma humilhada, entregues nas mãos do Senhor, e damos lugar a outras coisas na nossa vida, muitas vezes esses dons que Deus nos deu ou que nos quer dar não são postos em prática, porque na verdade não são revelados à nossa vida, porque não estamos sensíveis à voz de Deus e não conseguimos discernir qual é o propósito. E por isso eu gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 10 ao 12, diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Perguntava o apóstolo. Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E então, aqui vemos a importância que Paulo dava à fonte da vida que ele próprio vivia agora. Tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele presenciava, tudo aquilo que ele manejava, tudo aquilo que agora era o seu mundo, a sua vida, tinha vindo à sua vida por meio da revelação. Daqui vemos a importância da revelação de Cristo Jesus à nossa vida. Porque o Espírito Santo tem que nos revelar a Cristo, porque muitas vezes nós até pensamos que conhecemos a Jesus, mas quiçá ouvimos falar muito de Jesus, quiçá já lemos muito acerca de Jesus, quiçá já fizemos coisas e supostamente em nome de Jesus, quiçá tantas vezes Jesus está presente no nosso dia-a-dia, ou porque ouvimos falar, ou porque fazemos coisas, ou porque lemos acerca de, mas será que esse mesmo Jesus, será que ele intima connosco? Será que temos intimidade com Jesus? Será que na verdade há revelação de Jesus na nossa vida? Será que na verdade Jesus está a descoberto na nossa vida? Porque diz que discernir é ver claramente, ou seja, sem sombra de dúvida. Não temos dúvida alguma de que Jesus faz parte da nossa vida, de que Jesus está em nós, de que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Salvador, de que tudo aquilo que fazemos é com base na vitória de Jesus naquela cruz. Será que em todas as coisas que manejamos, em todos os nossos projetos, em todas as situações familiares, pessoais, ministeriais, sociais, em tudo aquilo que nos envolvemos, sabemos da importância de Jesus estar em todas elas? Ou somente ouvimos falar? Porque, na verdade, discernir significa estar a ver claramente, ou seja, não haver sombra de dúvidas, e estabelecer convenientemente as diferenças ou as características nas diversas situações. E, portanto, quando o apóstolo dizia: o Evangelho que eu hoje prego não foi revelado por homens, mas sim por meio do Espírito Santo de Deus, foi o próprio Deus que revelou. É evidente que Cristo tinha sido revelado à vida do apóstolo de uma forma muito intensa. E muitas pessoas na igreja creem que a revelação de Cristo pode ser somente uma vinda à igreja, pode ser o estar presente, o assistir aos cultos, ou o ler a Bíblia. A revelação de Cristo à vida de uma pessoa, ela tem que vir com, quase que por dizer, com violência. Ela vem com violência à nossa vida. Porque quando a revelação de Cristo é feita à vida do ser humano, dá-se uma revolução interior no ser humano.
Aquele ser humano sofre uma transformação interior de tal maneira que sofre um abalo que não mais será a mesma pessoa. Então deixa de haver dúvidas e passa a haver uma revelação com claridade. Cristo visitou e faz parte daquela vida porque houve revelação. Não somente um conhecimento superficial, não somente um diz que ouvi, um diz que disse ou um diz que fiz, senão que houve um encontro verdadeiro, genuíno com Cristo na sua primeira pessoa. Amém? Então isto significa dizer que a revelação de Cristo à nossa vida é essencial para podermos também discernir qual é o propósito, qual é o objetivo, o porquê de tantas coisas sucederem em nós e à nossa volta. O porquê de tudo isto. Muitas pessoas nestes tempos, agora que estamos a viver, não se fala de outra coisa, em todas as igrejas, em todos os momentos, somos levados a falar nisto. Claro, é algo que é terrível, está mesmo à nossa volta, estamos a conviver com uma situação dramática. Felizmente e graças a Deus, muitos de nós podem dar graças a Deus porque Deus nos tem protegido, mas infelizmente outras pessoas não. Famílias foram tocadas, vidas foram ceifadas e enfim, é propósito de Deus. Eu não sei se é propósito de Deus, se deixa de ser propósito de Deus. O que eu sei é que temos que estar sensíveis e buscar a revelação de Cristo, a revelação de Deus neste tempo em qual estamos a viver. Deus, creio que está e sempre esteve e, primeiramente, sempre trata com a sua igreja. E, portanto, se este é um tempo em que estamos a passar por uma calamidade, eu posso dizer convictamente que Jesus Cristo, Deus, está a querer falar à sua igreja. O que Ele quer falar, cada um de nós temos que buscar essa revelação, temos que buscar esse discernimento, temos que estar suscetíveis à voz de Deus, à vontade de Deus, continuar a fazer o nosso trabalho, continuar a estar confiados em Deus, no entanto, sensíveis e ver por onde é que Deus quer falar à sua igreja, ao seu povo. Porque Deus quer falar aos seus filhos, Deus quer falar ao seu povo. As coisas provavelmente não estariam a correr da melhor maneira e Deus quer falar neste tempo. E para podermos escutar a Deus neste tempo, temos que estar sensíveis à voz do Senhor, temos que estar sensíveis à sua palavra, temos que estar sensíveis à voz do Senhor que vem através da liderança, através das pessoas que nos rodeiam. Deus vai usar muitas ou diversas coisas para falar à sua igreja e a sua igreja deve estar atenta, porque Deus quer revelar-se à sua igreja. Deus quer revelar estes tempos, quer revelar os propósitos. Paulo tinha sido quebrantado e de tal maneira se lhe revelou a Cristo que ele não pôde mais caminhar no mesmo caminho que caminhava. Ele teve que voltar 180 graus em relação ao percurso de vida que ele tinha. E isto é o que acontece na vida dos seres humanos que realmente recebem revelação de Cristo nas suas vidas e podem confessar isso mesmo, que Cristo os visitou, que Jesus Cristo quebrantou os seus corações e que agora não são mais eles que vivem, mas Cristo vive neles. Todas estas pessoas começam a caminhar 180 graus noutro sentido, porque não podemos continuar a ir à igreja, frequentar os locais de culto, continuar a conviver e a viver, a socializar-nos, mas não vivendo uma verdadeira conversão a Cristo. E eu creio que a igreja tem muitos membros, mas tem poucos convertidos. Porque o Senhor não veio para fazer membros, o Senhor não veio para criar uma filiação de membros da sua igreja, da Igreja de Cristo, senão que o Senhor veio para transformar corações, para transformar o homem interior, e daí poder ser glorificado através da transformação do homem. E por isso é tão importante a revelação de Cristo à nossa vida. Pois dizia em Efésios capítulo 3, verso 3, o mesmo escritor: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Através de uma revelação foi dado a conhecer o mistério.
Deus quer revelar mistérios. E o que são os mistérios? São as coisas escondidas de Deus que têm que ser reveladas à sua igreja. Têm que ser reveladas a ti, a si e a mim. Necessitamos de receber essa revelação, porque são coisas importantes que Deus tem para entregar nas nossas mãos. São conhecimentos, são segredos que pertencem ao seu reino, ao reino de Deus, que quer que nós conhecemos, porque nós, diz a palavra do Senhor, que nós somos cooperadores dele aqui nesta terra. Nós somos seus cooperadores. Diz que somos embaixadores de Cristo. O embaixador tem que saber o que faz o seu rei, tem que saber qual é a diretriz, qual é a intenção, qual é a orientação do seu rei. Não pode haver dúvidas no embaixador. O rei não pode falar no país de origem uma coisa e o embaixador noutro país falar uma coisa diferente. Nós temos que falar a mesma língua de Jesus. Como é que nós vamos falar a mesma língua de Jesus? Como é que nós vamos pensar como Jesus? Como é que nós vamos ver como Jesus, ouvir como Jesus, se nós não tivermos revelação por meio do Espírito Santo? Como é que isso vai acontecer? Não é possível. Temos que deixar que o Espírito possa revelar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não vamos ser os super sábios, os super espirituais, da super fé, não. Mas nas coisas simples, nas coisas tão simples como no dia a dia, podermos ter a capacidade de ver que determinadas atitudes, determinadas ações, determinadas palavras não agradam a Deus. E não é que os digamos para sermos bem comportados ou para não levarmos uma repreenda. Não as dizemos porque sabemos que envergonhamos o nome de Jesus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Envergonhamos a Jesus e isso não é preciso que venham dizer-nos, porque é o próprio Espírito Santo que nos diz no coração. E isso é a revelação de Deus. Isso é uma parte da revelação de Deus. Há coisas tão simples na nossa vida, as quais ainda temos que aprender. E provavelmente por isso é que o apóstolo dizia: não vos posso ainda falar com palavras muito complicadas, porque sois meninos ainda e já deveria estar a comer outro tipo de comida e ainda tendes que beber leite, e por isso não vos posso falar outra mensagem que não seja uma mensagem simples para poderdes entender. E eu creio que não nos temos alimentado bem. Eu creio que devemos fazer uma introspecção e verificar se nos temos alimentado com as coisas de Deus ou com o que é que nos alimentamos no dia a dia. Se temos descurado a Deus, se temos descurado a palavra de Jesus e se temos descurado o Espírito Santo de Deus, que nos quer trazer revelação. E por isso provavelmente tantas coisas erradas, tantas situações complicadas nos metemos, porque na verdade não há discernimento de Jesus na nossa vida, não há discernimento das situações, não há discernimento. E como não há discernimento, caminhamos muitas vezes como ovelhas sem pastor. E estamos por aí, à mercê dos nossos próprios entendimentos, à mercê das nossas fragilidades, à mercê dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque não temos o Espírito Santo que vai ter o domínio sobre a nossa vida, porque não nos temos alimentado convenientemente. E por isso, muitas pessoas dizem conhecer ao Senhor, mas se calhar se fizéssemos uma análise real, muitas vezes temos que confirmar e temos que admitir que conhecemos de ouvir falar, conhecemos de ler na Bíblia, conhecemos de ouvir pregar, mas na verdade, não o conhecemos pessoalmente porque nunca tivemos um encontro verdadeiro e genuíno com Ele. E por isso necessitamos que esse dia chegue à nossa vida de uma forma urgente, porque este é o tempo do Senhor, é o tempo em que o Senhor está a querer falar à sua igreja. É o tempo em que o Senhor quer que a sua igreja genuinamente volte o seu coração a Ele e possa receber revelação, possa receber discernimento por meio do Espírito Santo, porque Ele quer dispensar o Espírito Santo a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Não basta só aceitar a Jesus como Senhor e Salvador.
Sim, a palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Sim, mas o processo da salvação não se fica só por aí. Há todo um processo na nossa vida que tem que decorrer. O Senhor não nos chamou somente para sermos membros de uma igreja com o título de salvos por crer em Jesus. O Senhor chamou-nos para sermos discípulos e para fazer discípulos. E sendo discípulos temos que ter o Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus vamos fazer outros discípulos, porque não são os nossos discípulos, são os discípulos de Jesus. No livro de Job, no capítulo 42, do verso 1 ao 5, diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isto é o que tem que acontecer à nossa vida. O mesmo quebrantamento, a mesma realidade que aconteceu a Jó, tem que acontecer na nossa vida, deveria de acontecer na vida de todos aqueles que são a igreja ou que frequentam a igreja, todos aqueles que vêm a Jesus. Tem que acontecer um quebrantamento tal, porque Jó estava quebrantado. Sim, ele durante muito tempo, ele pensou que ele conhecia, mas ele chegou ao final desta etapa e depois de tudo aquilo que lhe aconteceu, depois de todas as peripécias, depois de todo o desastre que lhe aconteceu, talvez um desastre somente familiar. Neste momento estamos a acontecer um desastre global. Neste caso, estamos a falar de um desastre de uma família. No entanto, esse desastre provocou nele um quebrantamento. Eu espero que neste tempo, e esperamos todos, creio que neste tempo, tudo aquilo que nos está a acontecer não provoque ainda mais, e eu oro a Deus para que não provoque ainda mais o endurecimento no coração dos homens, o endurecimento no coração das populações e das nações, mas que pelo contrário, haja um quebrantamento que se voltem para o Senhor, que busquem a Deus, ao invés de endurecerem os seus corações e dizerem: aonde está Deus nisto? Aonde está Deus naquilo? Ouvimos aqui uma mensagem, ainda não há muitas semanas, ainda não há muitos dias atrás, a dizer que Deus está perto. E tem-nos sido dito que Deus está perto. Provavelmente temos-nos esquecido. Mas eu quero relembrar-te que nos tem sido dito que Deus está perto. E Deus, nesta situação, também está perto. Nesta calamidade, também está perto. E por isso Ele quer corações quebrantados, corações humilhados, que estejam disponíveis para receber a revelação de Cristo, que estejam disponíveis para receber a revelação dos segredos de Deus, dos mistérios de Deus, de serem partícipes no reino de Deus, na expansão do reino de Deus, que tende a aumentar e que é necessário que aumente para poder alcançar mais vidas, mais almas que estão perdidas. Jó experimentou um quebrantamento de tal forma que abriu os olhos à sua realidade. Ele não estava a viver uma realidade anteriormente. Ele vivia, provavelmente, quando nós não vivemos uma realidade, vivemos uma ficção. Uma coisa é a ficção, outra coisa é a realidade. E provavelmente alguns de nós estarão a viver uma ficção há não sei quantos anos, porque nos chamamos cristãos, nos damos uns com os outros e intitulamos-nos de cristãos, mas depois as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso coração está afastado do propósito, daquilo que Deus pede de nós. Porque não há revelação e o pecado que há em nós deixa de ter peso. Porque quando não há revelação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo não vem ao nosso coração e não vem dizer que isto ou aquilo ou outro está errado, então nós começamos a adotar como isso é algo normal na nossa vida. É algo normal. E muitas vezes não é normal aquilo que fazemos, aquilo que dizemos. É totalmente antinatura, é totalmente contra o propósito de Deus e o chamado de Deus à nossa vida. Porque eu creio que todos os que estão neste ministério, todos os que pertencem a esta igreja, todos aqueles que têm vindo a Cristo, é porque Cristo tem um propósito para eles. Não vieram em vão, não viemos em vão, não viemos por um acaso. Viemos porque Cristo tem um propósito. E quiçá muitos de nós chegam ao final dos seus dias sem entender o verdadeiro propósito de Deus para as suas vidas. E isso é uma fatalidade. E isso é um drama, é dos maiores dramas da humanidade, é nascer e morrer sem conhecer o verdadeiro Deus, sem conhecer o propósito de Deus para a sua vida. E essa é uma mentira do inimigo,
que quer dizer que sem Deus também poderemos viver, sem Deus também poderemos fazer muitas coisas, sem Deus também é possível isto e aquilo e o outro. Sim, é possível, mas não é a mesma coisa, tal qual dizia um anúncio ainda há uns tempos atrás. Sim, posso viver sem isso, mas não é a mesma coisa. E viver sem Cristo, definitivamente, não é a mesma coisa do que viver com Cristo. Sendo que viver com Cristo é algo excepcional, é algo tremendo, é algo extraordinário. Mateus 11:25, para terminar: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Glória a Jesus. Diz que estas coisas não foram preparadas, não foram reveladas, não foram para os instruídos e para os sábios deste mundo. Diz que revelou e quer continuar a revelar aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que se humilham e vêm a Cristo, confessam os seus pecados, se arrependem e permitem que a revelação de Cristo chegue aos seus corações e que tenham um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Esses são os pequeninos de Deus. Esses são aqueles que Deus quer usar neste tempo, fora deste tempo e para todo o sempre. São os pequeninos de Jesus. Provavelmente és tu, provavelmente serei eu, se assim aceitarmos o chamado de Jesus à nossa vida. Recebe o Espírito Santo de Deus, pede-lhe com fervor, porque Ele diz que Ele, a quem lhe pedir, Ele é fiel e justo e o dará. Enviará o Espírito, o Consolador, que nos guiará. Repara, é tremendo. É o Espírito Santo que nos vai guiar em toda a verdade, a poder ser revelada a palavra de Deus na nossa vida, e tudo o que a palavra de Deus tem para enriquecimento nosso é revelado por meio do Espírito Santo. Por isso, recebe revelação de Deus neste tempo, porque este é o tempo de Deus para as nossas vidas. Uma boa noite a todos e obrigado por nos escutarem. No nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma palavra de oração para terminar. Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque Tu nos chamaste, Tu nos convocaste, como aqui foi compartilhado, pregado no domingo passado, Senhor. Tu nos convocaste como um povo. Tu sabes as nossas limitações, Tu sabes os nossos desentendimentos, Senhor. Tu sabes todas as coisas, porque dizes na Tua palavra que todas as coisas estão a descoberto, Senhor, estão patentes aos olhos daquele a quem um dia todos, sem exceção, prestaremos contas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que Tu neste tempo, Senhor, de calamidade, neste tempo em que muitas famílias conhecem o sofrimento de perder os seus entes queridos, neste tempo em que estamos confinados, neste tempo, Senhor, em que Tu, Senhor, também estás perto, fala, Senhor, fala ao coração do mundo, Senhor, esse mesmo mundo, Senhor, pelo qual Tu enviaste o Teu Filho unigênito, Senhor. É o mesmo mundo, Senhor. É a mesma criação, Senhor. São as mesmas pessoas com identidades diferentes, em épocas diferentes, mas é a mesma identidade em Ti, Senhor. Temos a Tua essência dentro de nós, Senhor, porque fostes Tu que nos criaste, Senhor. Temos uma porção, temos um espaço reservado, Senhor, a Ti, por meio do Espírito Santo, Pai. Por isso, Senhor, eu Te rogo que neste tempo, Senhor, Tu possas falar, Senhor, consolar, mas falar também a todos os povos, a todas as nações, e que a Tua Igreja, Senhor, que a Tua Igreja esteja desperta, com ouvidos abertos, com os olhos abertos, com o coração sensível, Senhor, para poder receber a advertência, a admoestação, Senhor, a direção, a guia, para poder receber a Tua palavra, para poder receber revelação do alto, Senhor.
porque Tu usas a Tua igreja e Tu queres usar a Tua igreja, Senhor, para abençoar as nações, Senhor, para que este mundo possa saber que somente em Ti há salvação, Senhor. Somente em Ti, Jesus, há verdadeira transformação e perdão. Pai, no nome de Jesus, Te damos graças por este tempo, damos graças pela Tua palavra, pelos Teus servos que estão espalhados pelo mundo inteiro, Senhor, e que Tu neste tempo, Senhor, continues a fazer a Tua obra em nós e através de nós, mas para a honra e glória do Teu nome, Senhor, o nome que está acima de todo o nome. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.